Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre mercantilismo e o absolutismo, tá? O antigo regime foi um estilo de governo que marcou muito a Europa na Idade Moderna, tá? Então, assim, na política, esse regime era caracterizado pelo absolutismo, ou seja, o poder ficava concentrado na mão dos reis. E no campo econômico, o que vigorava lá era o mercantilismo, tá? Que era marcado pelo intervencionismo estatal, que visava o acúmulo de metais preciosos. Tá? Desde o fim da Idade Média, lá na Europa já existia uma grande tendência de enfraquecimento do poder dos nobres, tá? Por conta da crise do feudalismo. Em alguns países, os soberanos eles contaram com o apoio da burguesia, que tinha um grande interesse na centralização política. A nobreza, sem força de se impor, acabou por aceitar a dominação real, tá? Por conta disso, os reis eles puderam tomar para si o controle do poder político, econômico e militar dos países. Tá? No auge desse processo de centralização, estabeleceu-se o absolutismo, ou seja, o poder na mão dos reis. Tá? O fortalecimento do poder real era defendido por vários pensadores da época. Um dos mais importantes foi o teórico do absolutismo italiano, Niccolò Maquiavel. Maquiavel escreveu uma obra que foi conhecida como O Príncipe. E nessa obra ele analisa da seguinte maneira: os meios mais adequados de se conquistar e se manter um poder consiste em um tratado político, tá? Que tem importância fundamental na construção do conceito de Estado como atualmente nós hoje conhecemos. Já na Inglaterra, o grande nome foi de Thomas Hobbes. Tá? Segundo ele, para se evitar um caos, seria necessário formar um contrato social entre os indivíduos, e o cumprimento desse acordo só poderia ser garantido com o estabelecimento de um Estado forte. Tá? Porém, foi na França que o absolutismo se estabeleceu de uma forma exemplar. Tá? A monarquia inglesa ela começou em 1066, quando o duque da Normandia, William I, invadiu o país e impôs o seu governo centralizado. Mas o poder real na Inglaterra era limitado, tá? Porque tinha a Carta Magna de 1215 e o parlamento foi criado em 1264 e submetiam as decisões do soberano à aprovação dos nobres. Hoje, na Inglaterra, a gente ainda tem esse sistema, tá? Você tem um rei, porém quem dá as ordens é o parlamento. O absolutismo inglês, ele começa logo após a Guerra das Duas Rosas, quando duas famílias que eram importantíssimas lá, tá? Que era a família Lancaster e a família York, se enfrentavam pela sucessão do trono, ou seja, as duas brigavam pelo trono. Elas praticamente se exterminaram mutuamente. Por conta disso, abriu caminho para que um herdeiro indireto de ambas assumisse o poder, que era Henrique VII, que fundou a dinastia Tudor. Com a nobreza enfraquecida, o apoio popular, tá? Henrique VII fortaleceu a sua autoridade e o seu filho e sucessor, Henrique VIII, foi além ao promover a reforma religiosa. Já na França, as autoridades real e o sentimento de nacionalidade começaram a se fortalecer após a vitória dos 100 anos. Tá? Os monarcas eles ampliaram, tá? Os poderes sob seu domínio e, aliados à burguesia, estenderam o controle real sobre a economia. A nobreza passou a integrar uma corte numerosa e formou-se assim uma grande aliança entre o monarca, os burgueses e os nobres, que duraria até a Revolução Francesa. Tá? Luís VIII ele intensificou a centralização do poder e a política mercantilista. Tá? Já no governo seguinte, que foi de Luís XIV,
que foi de 1643 a 1715, o absolutismo chegou ao auge. Conhecido como Rei Sol, ele passou a viver em clima de luxo, exacerbado no Palácio de Versalhes, tá? Fora de Paris. A economia ficou a cargo do ministro Colbert, um burguês que levou ao extremo a política mercantilista, tá? A origem do mercantilismo, tá? O mercantilismo está totalmente ligado ao absolutismo, que foi um período em que havia muito domínio dos estados e o rei tinha representação absoluta sobre toda a sociedade. Por conta disso, os reis faziam de tudo para enriquecer os seus países e consequentemente, ter mais poder. Neste momento, a riqueza era medida pela quantidade de ouro e prata que cada país possuía, tá? Como nós podemos definir o mercantilismo? A definição de mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas com o objetivo de acumular riqueza e dar poder ao rei. Os principais países representantes dessa prática foram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, tá? Esse mercantilismo também foi marcado pelas grandes navegações, tá? E a instalação do sistema colonial no continente americano. Por exemplo, os portugueses utilizaram muitas práticas do mercantilismo no período da colonização do Brasil, tá? A característica do mercantilismo. Nós temos o metalismo, que está relacionado à busca por metais preciosos. Nessa época, todos queriam ter prata e ouro, tá? Pois era uma das formas de demonstrar poder. Um dos principais representantes dessa prática foi a Espanha, tá? E lá o conceito era conhecido como bulionismo, tá? Uma outra prática era a balança comercial favorável, tá? É uma das principais características do mercantilismo, podendo ser vista em praticamente todos os estados. A ideia era que os estados fizessem mais exportações do que importação, sendo incentivado o crescimento industrial e manufatureiro, como forma de manter a riqueza dentro do próprio país. Ou seja, a balança comercial favorável é quando você exporta mais do que importa. Dessa forma, você consegue manter a riqueza dentro do próprio país. Nós tivemos também o colbertismo, tá? Que foi uma característica que esteve presente principalmente na França e ficou conhecida como esse nome por conta de Jean-Baptiste Colbert, que era um ministro do rei, bastante influente na época, e a ideia era o desenvolvimento manufatureiro como forma de gerar riqueza. O pensamento girava em torno de produzir produtos de qualidade para atrair a venda para os estrangeiros, ou seja, se produz bastante, boa qualidade, e por conta disso você acaba extraindo, ou seja, exportando, tá? Nós tivemos também a industrialização, tá? Que foi o incentivo às manufaturas, a prática estimulada à manufatura, já que esses produtos ganhavam mais lucro do que vender apenas a matéria-prima ou gêneros agrícolas. Então, vamos industrializar. Tivemos também uma outra prática que ficou conhecida como protecionismo alfandegário. Tá? O que seria o protecionismo alfandegário? Para proteger os seus estados, o governo criava altos impostos para os produtos de importação, estimulando a produção nacional e a manutenção da riqueza do país. Ou seja, o país produz, tá? Ao invés dele comprar lá de fora, ele vai vender. Por quê? Tudo que ele comprar lá de fora para cá vai vir com uma taxa alfandegária muito alta. Então, o que o país faz? Ele deixa de comprar, ele passa a fabricar, tá? E ele vai estimulando essa fabricação. Por quê? Por conta dessas taxas. Então, isso é o que nós chamamos de uma proteção, tá? Vamos proteger o nosso produto. O governo, ele cria esses impostos
para os produtos. Ou seja, tudo que vem de lá de fora para cá vem muito mais caro, então não compensa. E nós temos também uma outra prática que é o pacto colonial, tá? O pacto colonial, tá? Ele foi utilizado pelos países colonizadores para melhorar sua economia, ou seja, os países só podiam comercializar com as nações que os colonizavam, ou seja, metrópole e colônia. Por exemplo, no período colonial, o Brasil produzia aquilo que era de interesse português. Então, assim, não só o Brasil, como a França, a Inglaterra, todos esses países que tinham colônia, tá? Essas colônias só podiam comercializar com eles, metrópoles e colônia. Por exemplo, o Brasil era colônia portuguesa. Então, para que eles comprassem, só podia comprar de Portugal. Portugal trazia tudo da Europa para o Brasil e vendia. Tirava a riqueza daqui, principalmente os produtos tropicais, levava e distribuía na Europa. Dessa forma, a colônia ela acaba sustentando a metrópole. Aí existe um pacto entre a metrópole e colônia, tá?